Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro episódio do Festa do Chá. Não estamos somente no site do Varane Esporte, estamos aqui no nosso canal do YouTube também. Então, Festa do Chá inicia-se agora, porque o que também começou foi a Premier League. Como no vídeo passado, que ainda não tinha o nome de Festa do Chá, a gente foi lá para umas projeções ali do que seria da temporada. Então, hoje, primeiro episódio da primeira rodada da Premier League, nossa tão amada Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo, começou, então a gente vai trazer toda quarta-feira aqui para você um resumão da rodada, especialmente do Big Six, e também o destaque da rodada com aqueles times que como que eu posso dizer? Surpreende, Leonardo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Fala, Vargas, como é que você tá? Ela voltou, hein? Que alegria! Nossa liga aí pelo mundo, está a Premier League, a principal competição de clubes do mundo, fora a Champions, né? Está de volta aí para alegrar os nossos finais de semana. Então, hoje já tem bastante coisa, hein? Tem vários resultados bem interessantes aí para a gente comentar. Vai ser legal demais essa nossa estreia aqui, né? Como festa do chá, oficialmente a nossa estreia. Ah, sim, nossa estreia. E vamos falar de um assunto que rendeu, né? Que rendeu nesse final de semana, que foi a festa em Anfield. A linda homenagem da torcida do Liverpool para o atacante Diogo Jota, que infelizmente nos deixou aí, né, recentemente. E o Liverpool venceu 4-2 com gol dos estreantes, Ekitike, ali da equipe do Liverpool, vencendo 4-2 a equipe do Bournemouth. Leonardo acompanhou o jogo, gostou do que viu, o Liverpool vem forte para essa temporada, é um o grande protagonista da Premier League, porque o Manchester City também venceu, a gente vai falar disso, mas na última temporada mostrou que foi um coadjuvante. E o Liverpool vem e venceu bem a equipe do Cara, é Bournemouth, né? isso, né? Acho que o primeiro jogo da temporada ali, logo na sexta-feira, abrindo a temporada 25-26 da Premier League, e um jogo que parecia controlado, né? O Liverpool nem faz um grande primeiro tempo, mas consegue fazer o resultado ali. O jogo começou um pouco truncado, mas o Liverpool consegue aos poucos desgarrando ali, achando num jeito muito slot de jogar, se infiltrar dentro da boa defesa do Bournemouth, que, repito, né? O Bournemouth que foi esfacelado na última temporada, principalmente a defesa. Teve o Milos Kerkez indo para o Liverpool, tivemos o Cabar vindo para o PSG, o Kepa saiu, foi para o Arsenal, e o Huysen foi para o Real Madrid. Então, assim, toda uma linha de defesa destruída para um novo trabalho se começar. Tivemos ali a estreia do Trofeu lateral esquerdo, acho que foi uma boa estreia. Realmente um recomeço ali do time do Eriolá, que mais uma vez mostra ser um grande técnico, assim. Um Liverpool que consegue abrir e fazer 2-0, justamente como eu falei, infiltrando nessa defesa do Bournemouth, primeiro com o Ekitike, que é a grande notícia do Liverpool em 2020, por enquanto, nesse começo de temporada. Já tinha feito um grande jogo contra o Crystal Palace no jogo da Community Shield, e agora, mais uma vez, aqui faz uma grande estreia na Premier League, fazendo um gol ali meio na insistência, meio na empurrância, mas que cara a cara com o goleiro mostrou uma categoria muito, muito grande para abrir o placar. E depois num gol do Gakpo, né? Numa boa jogada, fintando ali dois marcadores e chutando no cantinho sem chance pro goleiro, pro Petrovic. Então acho que baita resultado ali de primeiro tempo, parecia que as coisas estavam se caminhando muito bem, mas o primeiro tempo acabou 1-0 ainda, né? E aí o Gakpo faz no segundo tempo. E aí, cara, parecia que ia se caminhando muito bem as coisas ali para uma vitória do Liverpool tranquila na estreia, mas aí vem o Semenyo, né? E aí é bom a gente até fazer um disclaimer aqui, pela lamentável situação com o Semenyo em Anfield, né? Alvo ali de ataques de racistas, proferidos ali por um torcedor do Liverpool, até um torcedor em cadeira de rodas ali que estava na lateral do campo, até pela imagem da transmissão dá para ver ele proferindo ali ofensas ao Semenyo. Então, uma atitude muito lamentável. A gente sabe que pelo menos na Premier League, a gente sabe que as coisas funcionam de maneira melhor, né, do que em outras ligas aí. Então, o cidadão foi lá retirado no segundo tempo da partida, foi preso, né, logo no dia seguinte. Hoje a notícia que ele até pagou a fiança ali, mas ele está banido de todos os estádios da Inglaterra. Então, é diferente como se trata o racismo, tanto na Premier League como em Anfield, né? Se tem um clube que a gente não pode duvidar que ações serão tomadas, é o Liverpool nesse sentido. Assim, desculpa, se um torcedor do Liverpool tem esse tipo de atitude, ele não sabe o time que ele torce, ele não sabe o que o Liverpool representa. Então,
pô, extremamente lamentável. Mas a única coisa ruim do cara ter sido expulso é que ele não pode ver o Semenyo deitando com o jogo, fazendo 2 gols, inclusive o segundo um golaço, e os 2 gols em contra-ataque. Assim, acho que a grande deficiência do Liverpool nesse começo de temporada é essa marca, esse jogo meio heavy metal, como diria o Jürgen Klopp, né, nas épocas de Klopp. Também heavy metal esse comecinho de temporada 25-26 para o Slot. Um time que ataca muito, mas que também dá muita liberdade no contra-ataque, tomou os 2 gols assim, principalmente com os 2 laterais ali, né, ficando muito como é que chama? Muito expostos. E até o gol, ele sai no momento onde ele tira os 2 laterais. Ele tira o Kerkez e o Frimpong, coloca o Endo na lateral, coloca o Roberts lá do outro lado. Então, acho que foram substituições ruins do Slot. Já estava exposto a lateral, ficou mais ainda com o Robertson e com o Endo fora de posição ali. O Bournemouth chega ao empate, aí o jogo parecia que ia terminar 2-2 e brilha a estrela do Chiesa, né? Que aí brilha a estrela do Slot, primeiro colocando ele, que era um jogador tão renegado na temporada passada, mas aí que entra e acaba fazendo o gol ali do 3-2, desafogando o Anfield, e aí o Salah ainda faz o quarto ali, um baita gol, um golaço. Mas muito, muito boa vitória, assim, um jogaço, cara, para voltar à Premier League como a gente conhece a Premier League mesmo ali, num grande jogo, um jogo muito disputado e um entretenimento de mão cheia, assim. E aí também tem que falar do Diogo Jota, né? Acho que muito, muito bonitas homenagens, todo minuto de silêncio, os mosaicos, tanto para ele quanto para o irmão, para o André Silva. E o Salah chorando no final, acho que é o mais marcante ainda. Baita homenagem, que o Liverpool ainda tem coisas a melhorar, principalmente na defesa, mas é com certeza um dos candidatos ao título. E o Bournemouth, eu acho bom a gente ficar de olho aí. O Oriola já mostrou que fez um grande trabalho no ano passado e vem aí, mesmo com perdendo tanta gente, fazer de novo um grande trabalho. Sexta, por exemplo, o Kluivert estava fora, que é um dos grandes destaques do time também. Então, não é só de jogadores que saíram, tem também os que estão fora. Baita jogo de estreia da Premier League. Baita jogo de estreia aí do Liverpool, então, vencendo por 4-2 a equipe do Bournemouth. Outra equipe que também ganhou e ganhou bem foi a equipe do Manchester City, que venceu por 4-0 a equipe do Wolverhampton. Jogo marcado pela estreia de John Arias. Sim, aquele John Arias que brilhou no Fluminense, que brilhou na Copa do Mundo de Clubes. Perdeu para o Chelsea, que a gente vai falar daqui a pouco também. Vamos dar um pequeno spoiler aqui, Leonardo. Foi vexame do Chelsea ou não? O campeão do mundo empatar? Não, longe disso. Não, então beleza. O nosso comentarista aqui falou que não, então não foi vexame, mas esperávamos mais desse Chelsea campeão do mundo. Mas quem não deu vexame, quem mostrou um futebol muito bom, né? Que bom que o Manchester City voltou, porque é muito bom ver o time de Pep Guardiola jogando bem. Foi o Manchester City, então 4-0 no Wolverhampton. Ô Leonardo, será que colocar com 70 minutos de John Arias não foi pouco? Ele não deveria começar ali como titular, ou sei lá, ali começando na metade do tempo, começando jogando o segundo tempo todo? Eu acho, cara. Eu até estranhei ele começar no banco de reservas. Eu esperava o Vitor Pereira começando com o John Arias no jogo. Mas é entendível, assim. Acho que o John Arias chegou agora, tá ainda se adaptando ali ao futebol inglês. Ele preferiu manter uma base ali já que vinha do ano passado, principalmente ali com os meio-campos, o André, o João Gomes, na frente o Larsen, né? Então, era um time mais contido ali, até para enfrentar um City muito forte, um City muito poderoso. E que fez um grande jogo, né? Eu acho que é a grande notícia da rodada em termos de futebol é o Manchester City, cara. Acho que voltou, né? Pelo menos pelo primeiro jogo, acho que voltou. E esse jogo tem nome, tem sobrenome. Acho que não tem como não ser o Thyne Reinders, que destruiu com o jogo, assim. Foi o grande nome da partida, que teve outros bons nomes, mas o Reinders foi tão superior, foi tão eloquente, assim, que ficou difícil de dizer outros nomes. Acho que o Reinders, quem assistia a Série A lá com o Milan já sabia o quão bom ele era, e quando ele foi contratado, ficou muito a sensação, pô, esse cara na mão do Guardiola ele vai voar. E começou voando, assim, ele realmente faz um gol, 2 assistências, destrói com o jogo ali, o Haaland faz 2 gols, o próprio Cherki, que entra no segundo tempo também, é outro que eu acho que não vai demorar muito para virar titular e vai voar na mão do Guardiola, fez um bonito gol também. E o City vence por 4-0, vence convencendo, jogando muito bem, numa pegada, ainda não é aquele City que a gente ficou acostumado, da era glamurosa do Guardiola,
mas é um City que demonstra que pode chegar lá de novo. Acho que dificilmente a gente vai ver o Manchester City com 2 temporadas seguidas de maus resultados, assim. Acho que é um time que pode não se estar ainda no mesmo patamar de Liverpool e Arsenal, até porque a gente está falando de 2 times que na temporada passada já vem de grandes resultados e mantiveram praticamente todo o elenco e fizeram boas adições, para o Manchester City que mudou muito. Já mudou muito no meio da temporada e mudou mais ainda agora. Então, acho que é um pouco de tempo ainda para o Guardiola nesse novo trabalho, até com uma nova comissão. A gente viu o Pep Lijnders lá, ex-assistente do Klopp, integrando a equipe, o próprio Kolo Touré também integrando a equipe do Guardiola. É um City que demonstra que vai voltar, mas ainda a gente tem que ver um pouquinho mais. Acho que vai ser bacana aí ver se o City vai se enfiar no meio de Arsenal e Liverpool para brigar por essa edição da Premier League. Muito bem. E já tivemos clássico nessa primeira rodada de Premier League entre Manchester United e Arsenal, onde a equipe londrina venceu por 1-0, mas digamos que não foi aquele jogo quando a gente espera ver um clássico em Old Trafford, que é o teatro dos sonhos, mas não foi aquela coisa, né, Leonardo? Foi um jogo bem simplesão, né? 1-0 ali, sem muita chance para um lado, sem muita chance para o outro, jogo bem truncado, eu diria. No De Segunda, nosso programa ao lado, quando a gente falava de Premier League, eu costumava dizer que o horário ali do meio-dia e meia de domingo é sagrado, né? Porque tinha o grande jogo da Premier League todo final de semana. E a gente esperava isso para Arsenal e Manchester United. A gente esperava abrir essa temporada com um grande jogo entre United e Arsenal, né? Mas não foi bem assim, né? O jogo não foi lá dos melhores, não foi bastante truncado ali, bastante disputado. Mas de futebol mesmo, a gente até entende, obviamente é a primeira rodada, com um cara até mais de pré-temporada do que de temporada em si, é difícil. Mas achei o United melhor no jogo, cara, assim. Acho que eu não gostei nada assim do jogo do Arsenal. Acho que tivesse que destacar alguém, destacaria o Zubimendi. Acho que fez um bom jogo, mas acho que para por aí. O United teve mais chances, teve mais posse, teve mais. Que não teve nem tantas chances claras, assim, nem para um lado nem para o outro. Mas quem teve as melhores chances foi o Manchester United, assim, e o Raya fez boas defesas. Coisa que o nosso amigo goleiro do Manchester United, o Baindir, não conseguiu, né? Até uma surpresa antes do jogo rolar ali a escalação, o Onaná fora até do banco de reservas. O Rubem Amorim falou que vai fazer esse revezamento aí, e deu a entender até que o Onaná volta para o próximo jogo, pelo menos para o banco. Então, surpreendeu ali e o Baindir acaba falhando no gol, né? Acho que é discutível uma falta ali, talvez, do Saliba, mas é inegável que houve um erro dele e o Calafiori aproveita para fazer 1-0. E aí a diferença de um time que vai brigar ali no meio de tabela, quem sabe por uma vaga em competição europeia, para um time que vai brigar pelo título. O Arsenal, apesar de não ter mostrado um bom futebol, não me resta dúvidas que vai disputar o título aí ferreamente, seja com o Liverpool, seja com o City. Acho que é um time muito forte, um time muito bem treinado, que ainda não demonstrou o melhor que pode, e é natural, só um jogo tivemos, mas que vai disputar esse título com certeza aí, porque o trabalho do Arteta é muito bom, e ele ganhou as peças que faltavam, né? Tava todo mundo muito curioso para ver o Gyökeres. Acho que não foi um bom jogo do Gyökeres, né? Errou basicamente tudo que tentou ali, mas é isso, não dá para avaliar só por esse jogo. Diferente do Matheus Cunha, por exemplo, que eu acho que é a grande novidade do United, já que o Tiesco estava no banco, tanto ele quanto o Mbeumo, gostei. Achei que os dois fizeram um bom jogo ali, bem participativos. O Matheus Cunha até começa como centroavante, e eu acho que ele sente mais dificuldade, já ficou muito claro isso. E aí, quando entra o Tiesco, ele vai ser esse 10 ali junto com o Mbeumo, os dois 10 do United. Acho que funciona melhor, e foi quando o United jogou melhor. Então, acho que um jogo abaixo do que a gente esperava, mas um bom resultado para o Arsenal, que lá na frente vai contar com certeza, afinal, nunca é fácil vencer o United em Old Trafford. Um detalhe bem curioso aqui, que você falou que o United teve mais posse de bola, mais finalizações, e os números não mentem, né? Foram 22 chutes do United, só que apenas 7 no gol. Teve uma defesaça do goleiro do Arsenal, Raya, na cabeçada do Mbeumo, né, que foi quase ali o gol do United. Então, a gente esperava mais, porque, são dois megas times, né? United e o Arsenal. Mas fica aí 1-0.
começou com o pé direito, a equipe do Arsenal. Acho que surpreendeu também o Mason Mount começando o jogo, né? Sim. O Rubem Amorim entra com algumas mudanças ali, ele faz a linha de 3, como a gente falou aqui no programa de projeções ali, meio que um 5-3-2 ali, que na verdade nem é também, acho que é muito variável esse time, é um 5-4-2-1, um 5-4, um 3-4-2-1. É até difícil desse time. Um 3-4-2-1 em muitos momentos, né? Que eu acho que vai ser o espelho do time ali. Com não, falei errado de novo. Vamos lá. Conta comigo aí, Bart. Vamos lá. 3, 4, 2, 1. 11, certo? 4, 7, 2, 10, 9, 1, 10, certo. Perfeito. Só não então conta é o isso, goleiro, né? 3, 4, 2, 1. É isso. Que é a linha de 3 zagueiros ali, que ele provavelmente vai usar o Shaw na esquerda, com o Ioro, e jogou o Delite, né, dessa vez, mas acho que com o Lisandro Martins voltando, ele deve ser o titular. E aí as alas, ele coloca o Diogo Dalot na direita dessa vez, por ser um jogador mais defensivo, e ele entende que ele precisava ter esse cara mais ofensivo, preterindo ali o Diallo, né, que é um cara muito mais de ataque, que provavelmente deve ser o titular dessa ala, e do outro lado com o Dorgu. Acho que esse é o time que meio padrão ali. E aí Casemiro e Bruno Fernandes no meio de campo é o delay, com o trio ali de ataque, na verdade, 2 caras mais atrás e o Tiesco na frente. Os 2 caras atrás, o Mbeumo e o Matheus Cunha. Acho que era esse o padrão, mas aí ele entra com o Mason Mount, né? O Tiesco, até por acho questões físicas ainda não pôde jogar, ele entra com o Mason Mount, o que me surpreendeu ali. Achei que ele podia vir até com o Gart ali, sendo um terceiro homem de meio de campo, para preencher o meio de campo mais ali. Mas não, ele prefere. Até com o Mainu, acho que dava para entrar. Até melhor, até do que o Gart, também como um volante ali. Mas ele prefere entrar ali com o Mason Mount e assim, acho que tá difícil, né? O torcedor do United tem muito o que reclamar ali. O Mount ele não consegue desempenhar um bom futebol desde a temporada passada. E ontem, mais uma vez, fez um jogo muito abaixo. Muito bem. Bom, o time campeão do mundo, o Chelsea, entrou em campo nesse último domingo para enfrentar o Crystal Palace e empatou em 0-0, Leonardo. O que aconteceu? Cadê o campeão do mundo? Cara, diferente do jogo do clássico, né? Acho que bom jogo entre Chelsea e Palace. Sim, gostei do que eu vi. Muitas finalizações, né? 19 para o Chelsea, 11 para o Crystal Palace. Mas um jogo que não sai do zero. Até tem um gol do Chelsea ali, que eu acho que foi mal anulado. Eu não. Do Chelsea, não, do Palace, que eu acho que foi mal anulado. Eu não gosto muito dessa recomendação, mas parece que é a recomendação. O gol do Iberetiese ali, que há quem tudo indica pode ser jogador do Tottenham. Mas um jogo legal, cara. O Chelsea teve muita chance de vencer a partida, assim. Mais um bom jogo do Dan Henderson, né? Fez um grande jogo na Community Shield, faz agora também. Mas um jogo muito disputado ali, muito aberto, com os dois times buscando a vitória. Esse time do Crystal Palace é muito bom, né? Muito bem treinado, assim. O trabalho do Oliver Glasner é surpreendente. Acho que o City, quando ele pega o Palace na temporada passada, o Palace estava lá beirando a zona de rebaixamento. Ele consegue dar uma sobrevida para esse time, termina no meio de tabela, é campeão da FA Cup e agora já começa o ano como campeão da Community Shield. É um time que não se reforçou nem um pouco na temporada, assim, acho que pouquíssimas são as contratações, acho que a principal é o Sousa, lateral, que vai ser reserva do time. Então, acho que nesse pouquinho de tempo que resta de janela, o Palace pode se movimentar mais, porque realmente é um time que pode perder peças, né? Eu falei aqui do Iberetiese podendo ir para o Tottenham, o próprio Guerri, o capitão, pode ir para o Liverpool. Então, pode perder 2 de seus pilares ali e não contratou não contratou reposição. Mas, mesmo assim, o Oliver Glasner vem fazendo um excelente trabalho. Vence o City na final da FA Cup, vence o Liverpool na final na Community Shield, né? E começa a Premier League empatando com o atual campeão da Copa do Mundo. É de fato um trabalho a se elogiar. E acho que do Chelsea é isso. É difícil a gente colocar o Chelsea no patamar dos outros, né? Apesar de ter sido campeão da Copa do Mundo, é nitidamente abaixo dos outros 3, acho. Assim. Mesmo que o trabalho do Maresca seja bom, a gente vai até ver uma evolução aqui, creio eu, nessa segunda temporada dele. Ainda a gente coloca abaixo de City, Arsenal e Liverpool. Talvez o City nem tanto, mas mais abaixo de Arsenal e Liverpool.
Mas eu acho que é isso. Não tem muito o que falar mal aqui. Acho que é um time que ainda, obviamente, se precisar de reforço, a gente vai falar da zaga, porque ontem jogou o Achampong e o Chalobah. Realmente é uma zaga um pouco abaixo ali. A gente já falou que o Fofana está machucado faz tempo, o Coyle machucou sério agora na pré-temporada. Então precisa de zagueiros ali. O Reece James foi titular ontem, no lugar do Gusto. Pode ser ali uma tendência. Eu gosto do Gusto, acho que ele fez uma grande Copa do Mundo, mas o Reece James é o capitão do time, e se o Maresca não for usar a formação como usou na final da Copa, com 3 meio-campistas ali, o Reece James ao lado do Enzo e do Caicedo, o Reece James vai ter que ser lateral, e aí ele vai tirar a vaga do Gusto. Então é uma boa outra análise para a gente fazer durante a temporada, mas acho que é isso, assim, no mais um grande jogo. O João Pedro teve ali uma chance, não conseguiu guardar. Poderia muito bem o Chelsea ter vencido, como poderia também o Palace ter vencido. Foi um grande jogo, mas acabou 0-0 aí, um ponto para cada. Muito bem. E quem venceu, e com direito a golaço de brasileiro, foi a equipe do Tottenham. Tottenham 3, Burnley 0. Acompanhei o jogo. Leonardo, que golaço do Richarlison, hein? O cara nasceu para fazer gol de voleio. E foi um jogo muito bom. Foi um jogo lá e cá, apesar do resultado, o Burnley teve chance. Eu acho bem diferente ver o Walker, grande lateral ali de muito tempo do Manchester City, ganhou tudo no Manchester City, tá jogando no Burnley, né? E, cara, lógico, eu vou revelar aqui, eu torço pro Southampton aqui, ó. Torço pro Southampton, torço de verdade. E de pensar que o Southampton tem que enfrentar os 19 clubes ali da Premier League e ninguém dá chance para nada, são todos os jogos lá e cá, jogos difíceis. Ver um Tottenham ganhando de 3-0 foi loucura. Assim, aquele 3-0, obviamente é um resultado importante, você estreia com o pé direito, e a gente viu um Tottenham jogando muito bem contra o PSG, a gente não chegou a falar disso, né? Mas o Tottenham fez um grandíssimo jogo contra o PSG, até um jogo surpreendente ali na maneira de jogar do Thomas Frank. Acho que todo mundo esperava um time muito mais reativo, mas não, o time marcando lá em cima, marcando pressão, sufocando mesmo o PSG, e que deu certo, né? O Tottenham abriu 2-0 e controlava o jogo. Aí o destino quis lá que o Fabian Ruiz entrasse, mudasse o jogo, o Tottenham desse aquela pipocada básica que a gente sabe que o Tottenham gosta de dar, sim. E o PSG venceu o título da Supercopa da Europa. Mas o Tottenham fez um grande jogo, a gente já viu o dedo ali do trabalho do Thomas Frank, o que não era muito difícil, né? Visto imposto que o trabalho do Postecoglou defensivamente era um nada, assim, era uma água. Então você ter visto uma evolução defensiva já não é muita coisa. Mas é bom ressaltar aí do trabalho do Thomas Frank. E aqui, cara, assim, é uma vitória importante, é um 3-0, mas é contra o Burnley, né? A gente não pode esquecer disso, assim, provavelmente aí para mim é o principal candidato a rebaixamento, mesmo que tenha sido campeão da Championship. Eu vi o Leeds e o Sunderland se movimentando melhor, então eu acho que é o principal candidato a rebaixamento, o principal candidato a ficar em último, mais uma vez, né? Porque o Burnley, assim como era o Norte alguns anos atrás, é um sobe e desce danado. E parece que vai virar tendência, infelizmente, porque nos últimos anos tem sido todos os 3 que sobem e descem. A gente vai falar disso, tá? Será que tem um aí que pode brigar? Mas é o Burnley, né? É uma vitória muito importante, o time jogando bem, com gols importantes do Richarlison. É bom que a gente veja o Richarlison assim, é um ano importante para ele, para o Brasil, para nós, para a Copa do Mundo. Então é legal que a gente veja o Richarlison fazendo gol e fazendo golaço. O time jogou bem, mas é isso. Não dá para a gente também empolgar muito, porque é uma vitória contra um time muito limitado, muito abaixo dos demais. Como você falou, é Premier League. Todo jogo, para você ganhar, amigo, é muito difícil, assim. Você tem que dar... É um parto. Mas isso posto ainda é o Burnley. Então, boa vitória, mas vamos com calma aí. A gente tem que fazer mais algumas ponderações ainda. Eu achei que o Palhinha seria titular, por exemplo, logo de cara. Ele entrou com o Gray. Achei até interessante, me surpreendeu. O Bergvall é um menino que eu gosto muito, da base do Tottenham, é um menino ali que me encanta ver jogar um pouco ali. Então, acho que tem de onde tirar. A gente viu o Richarlison como parceiro do Kudus, né? O Kudus, a gente tá sem o Madison aqui, talvez o Kudus jogue mais como esse 10 no Tottenham, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer no West Ham. Que era uma coisa que ele gostava muito de fazer no West Ham, e muitas vezes ele era ali meio que sacrificado numa ponta ali, que ele já disse que não gosta tanto, ele prefere jogar como 10.
Então, agora com a lesão do Maddison, quem sabe a gente não possa ter o Kudus mais como 10 desse Tottenham. Acho que tem bastante coisas boas para tirar aí. Se fala muito no Savinho, se fala muito no Eberetiese, seriam com certeza duas contratações que elevariam ainda mais o nível desse time. Muito bem. Sempre aqui no nosso programa do Festa do Chá, a gente vai eleger um jogo de destaque. Pode ser um do Big Six ou pode ser que não. E o jogo de destaque dessa rodada vai para o recém time que subiu, né? Que é o Sunderland, que fez várias contratações aí, jogando bem. E Leonardo ganhou de 3-0 do West Ham. Acho que não tinha como ser outro o nosso destaque aqui. O retorno da Premier League ao Stadium of Light, lá em Sunderland. E que festa bonita. Como fez falta o Sunderland na Premier League, cara. 8 longas temporadas aí, de um time que chegou a cair até para a terceira divisão e ficou por lá durante 4 temporadas. A gente sabe como foi difícil. É aquilo, cara. Acho que quem não ficou feliz com a vitória do Sunderland, com esse retorno, foram só os torcedores do Newcastle, né? E os do West Ham, obviamente. De resto, ali, acho que todo mundo gostou muito de ver. É um time tradicional ali da Premier League. É bacana a gente ver o Sunderland de volta. E jogando muito bem. A gente falou que o quão difícil tem sido, pelo menos nas últimas temporadas, os times que sobem se manter. E não vai ser diferente dessa temporada. Leeds, Sunderland e Burnley vão sofrer muito. Pelo menos nas últimas 2 ou 3, acho, caíram os 3 que subiram. Então, acho que desde aquela que o Brentford fica, caem todos os 3 que sobem. Então, a gente sabe o quão difícil. E isso é triste para o campeonato inglês, é muito ruim, né? Mas é uma diferença ali, até financeira falando, que quem vai se consolidando cada vez mais, né? Porque os times vão ficando, os outros vão jogando a Championship, joga uma temporada de Premier League e volta, você não consegue se equiparar. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu tenho esperança, sim, nesse time do Sunderland, que fez boas contratações, contratou lá o Reinildo, contratou o Xhaka, jogadores importantes. E tenho também esperança justamente pelo lado oposto, né? Pelo West Ham, que é um time que já brigou para não cair na temporada passada. Não brigou, né? Porque os 3 caíram muito antes. Mas é um time que mostrou muita instabilidade na temporada passada, um time que jogava um futebol muito pobre, e não parece que vai mudar muito não para essa temporada de agora. O trabalho do Grant Potter, ele não me convence, assim. A gente viu um time muito mal organizado na temporada passada, e que não parece ter mudado muito, assim. Ele chega ali para tentar apagar um fogo, mas também não consegue tanto, assim. Então, a impressão final que fica da temporada passada não foi boa. E já não começa boa também, porque é um confronto meio que direto. Hoje ainda não é direto, mas provavelmente vai ser direto no futuro. E o Sunderland vai lá e faz um 3-0. E convincente, assim. Acho que dá até para falar que o West Ham jogou melhor no primeiro tempo. Mas a partir do segundo não viu a cor da bola, assim. Então, baita vitória, muito legal a gente ver o Sunderland voltar para a Premier League com uma vitória grande dessa aí. Então, muito feliz, assim. Acho que o destaque negativo aqui do West Ham fica mais uma vez pelo Paquetá ali. A gente quer ver um Paquetá jogando mais, né? A gente sabe o quão mexeu com ele todo aquele negócio das acusações ali. E agora que ele está livre disso, a gente espera ver um Paquetá mais solto, mais tranquilo, podendo jogar ali futebol sem estar pressionado por turbilhão de coisas. E eu até acho que vai conseguir, viu? O Paquetá é muito importante para o West Ham, para a seleção brasileira, sim, por que não? Então é importante que ele volte a desempenhar o seu futebol e ajude o West Ham nessa temporada, que vai ser muito difícil. Para mim, além dos 3 que a gente já citou aqui que podem ser rebaixados, o principal, fora os que subiram, candidato para mim é o West Ham. Assim, acho que ele é o que vai brigar ali principalmente com o Sunderland e Leeds ali, eu vejo que vão brigar mais. Beleza, muito obrigado. Vamos então para os resultados dessa primeira rodada. Vamos passar a limpo aqui. Na sexta-feira, começamos ali com o início da Premier League. Liverpool 4, Bournemouth 2. Já no sábado, Aston Villa 0, Newcastle 0, Brighton 1, Fulham 1, Sunderland 3, West Ham 0, Tottenham 3, Burnley 0 e Manchester City 4, Wolverhampton 0. Já no domingo, o Chelsea empatou com o Crystal Palace 0-0, Nottingham Forest 3, Brentford 1, Arsenal 1, Manchester United 0. E hoje, acabou de acabar o jogo, Leeds United 1, Everton 0. Agora a gente vai para a próxima rodada de número 2.
Aqui, ó, começa já nessa sexta-feira, dia 22 de agosto, 4 horas da tarde, tem West Ham e Chelsea. Já no sábado, 8h30 da manhã, e você que gosta de acordar cedo, tem City e Tottenham. Jogão, Leonardo, hein? Já quer dar vamos dar um palpite desse jogo aqui, Leonardo. De City e Tottenham. Cara, e o City costuma sofrer com o Tottenham, né? Tanto em casa quanto fora. Mas eu acho que vai dar City, 1-0. 1-0, beleza. Um pouquinho mais tarde, às 11 horas da manhã, Bournemouth e Wolverhampton, Burnley e Sunderland, Brentford e Aston Villa, às 13h30, Arsenal e Leeds, e já no domingo, às 10 horas da manhã, Crystal Palace enfrenta o Nottingham Forest, Everton e Brighton, 12h30, Fulham e Manchester United, e para encerrar, na segunda-feira, dia 25 de agosto, Newcastle e Liverpool, Leonardo. É isso? É isso. Então, pessoal, agradeço de coração você que nos assistiu até agora. Aqui é a Festa do Chá, no seu primeiro episódio. Semana que vem a gente volta para mais Premier League para a segunda rodada. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha, curta aqui, comenta, compartilha com seus amigos e vamos para a próxima. Pessoal, beijão e fui! Valeu!